Fala pessoal, aqui é Totti Cavalcante, essa é a aula 15 do curso de Scikit-Learn, aqui do Código Fluente. E vamos começar então a olhar o código, né, de exemplo lá do Scikit-Learn para reconhecimento facial utilizando a base LFW. Né? Antes eu quero deixar com vocês aqui o link da página do Código Fluente no Facebook. Se curtirem o conteúdo, passem lá e deem um joinha. O link da página do Código Fluente no Pinterest, meus links de afiliados na Hostinga, DigitalOcean e One.com. Lá embaixo eu deixo também o link para doações em qualquer valor, não estipulo valores. Aqui é o link da documentação, né, para baixar o PDF da documentação da base LFW. Aqui é o link do exemplo que a gente está explorando lá do sklearn. Aqui tem o código. O meu código é exatamente esse, com algumas modificações, né? Os comentários estão em português e algumas coisas como esses prints aqui, ó. Alguns prints, né, que tem no código, eu faço de forma diferente, usando outro tipo de interpolação que é mais atual no Python. Então, vamos seguir aqui, fechar aqui. E aqui é o site da documentação da base. Né? Esse primeiro link aqui é o PDF e aqui é o site da base LFW. Vamos seguir então. Esse código aqui abaixo é praticamente o mesmo do Scikit-Learn. As mudanças foram, né, os comentários mais detalhados em português. Eu adicionei esse docstring aqui do início, ó. Isso aqui tudo, né, que está entre essas aspas triplas. Nos prints foi utilizada a formatação mais atual do Python 3, né, eu acabei de falar isso anteriormente. O novo mecanismo de formatação de sequência de caracteres, conhecido como Literal String Interpolation, ou mais comumente como sequências de caracteres F devido ao caractere F que precede a string. A ideia por trás das strings F é simplificar a interpolação de strings. Então, as mudanças do código em relação ao código aqui, ó, do sklearn, são essas. Então aqui, ó, por exemplo, só ver aqui. Um print aqui qualquer para ver aqui. Ó, o print aqui que está fazendo o cálculo, né, do tempo inicial que foi pego aqui para o tempo final desse processo aqui de PCA, né? O print é esse daqui, tá vendo? A interpolação está diferente. Aqui no exemplo, cadê? O print está assim, ó, com esse tipo de interpolação aqui, ó, usando o %. Então, vamos lá, do início, né? Ó, visão geral do código. Qualquer função, classe ou módulo que comece com uma string literal tem um underline, underline, doc, underline, underline, não vazio. Ela é a string de documentação da função, classe ou módulo. Se estiver vazia, será definida como none. Eu defini isso como o docstring desse código. Isso aqui não tem no original, eu acho. Deixa eu ver. Não tem, já começa dos imports. Então aqui a gente tem os imports de tudo que a gente vai usar. A gente vai utilizar esse time para o cálculo de tempo de cada processo aqui, ó. Time para pegar o tempo zero, e aqui no final, na hora que ele divide a base aqui, né, primeiro aqui ele faz o PCA. Deixa eu ver aqui outro tempo, mas começa aqui. Então no cálculo do PCA mesmo, aqui ele pega o tempo zero, aí faz o PCA, e aqui depois de fazer o PCA, né, que é a redução de dimensionalidade, ele imprime o tempo que ele gastou para fazer isso. Né? Ele pega o tempo zero, ele pega o tempo de agora, ou seja, depois do processo de PCA, menos o tempo zero, que foi o tempo que ele pegou aqui antes de iniciar o processo, faz o cálculo e imprime o tempo gasto. Né? Então a gente utiliza para isso aqui o time, o login. Deixa eu ler aqui. Login. O login é uma ferramenta muito útil. Ela ajuda a desenvolver uma melhor compreensão do fluxo de um programa e descobrir cenários nos quais você nem imaginou durante o desenvolvimento. Então ela traz mais informações sobre o código, né? Coisas que às vezes no processamento você pode não perceber e depois você pode ler, né? Como se fosse um relatório da execução.
Então os logs fornecem aos desenvolvedores um conjunto extra de olhos que estão constantemente observando o fluxo pelo qual um aplicativo passa. Podem armazenar informações como qual usuário ou IP acessou o aplicativo. Se ocorrer um erro, pode fornecer mais informações do que um rastreamento de pilha, informando qual era o estado do programa antes de chegar à linha do código em que ocorreu o erro. Enfim, essencial. Então a linha que tem isso daqui, ó, login.basicconfig level login.inf format e tal, exibe o progresso da execução em logs no SDDout. Então é isso daqui. Cadê? Tá aqui, ó. Aí logo abaixo aqui do login, seguindo aqui no código, a gente tem o fetch _lfw _people. E a gente vai pegar, né, vai trazer a base, carregar a base nessa variável lfw _people. Aquela base lá que a gente viu, né, que eu mostrei nas duas aulas anteriores. E a gente vai pegar só as pessoas que têm no mínimo 70 fotos na sua pasta, né? Porque cada pessoa tem uma pasta. E a gente vai fazer um resize, ou seja, colocar ela nessa proporção aqui, ó, 0.4, né? Então é isso que acontece nessa linha, ó, download dos dados se ainda não estiver em disco e carrega como uma matriz NumPy. Essa é a tradução lá do... aqui, ó, essa tradução dessa linha aqui, ó. Então, ó, carga dos dados, né? A gente carrega nessa variável, como eu falei. Ela só pega pessoas que têm mais de 70 imagens, né? De 70 seria mais de 69, né? Na verdade, vou mudar isso daqui. Tem que ter no mínimo 70 fotos a pessoa. Troquei aqui, ó, para 69, né? Mais de 69, ou seja, de 70 para cima. E com resize é informada a proporção 0.4 usada para redimensionar a imagem de cada rosto. Depois, com lfw people, que é a variável, né, que a gente armazenou a base, a gente vai pegar a largura e a altura e a quantidade de samples, né, que a gente importou para essa variável aqui, lfw people, com essa restrição que a gente colocou de ter de 70 imagens para cima. Quem tiver menos nem entra na base, né? Então, com essa linha aqui a gente pega a largura e a altura e a quantidade de samples. Aqui a gente pega a parte X, né, dos dados, né? Toda a base lá do scikit-learn que eles usam lá, eles têm sempre essa parte data, né, e a parte target, como a gente viu, né, na base das íris, né, setosas, enfim, aquela do íris dataset, né, e enfim, todas as bases ela vem dividida assim, vem no dicionário, né, que tem várias subdivisões nesse dicionário. Tem a parte data, que a gente vai atribuir ao X, a parte target, que a gente vai atribuir ao Y, que é o que a gente tem que prever, né? Seria a parte Y, né? O que a gente quer, a partir de tudo que X informar, a gente quer prever Y, né? É isso que a gente faz. Então, em Target Names, a gente vai pegar as pessoas mais representadas no LFW, né? São as pessoas que têm mais informações, mais imagens, né? Então a gente tem na base LFW, tem essa chave no dicionário, né? Target underline names. Assim como tem aqui, ó, no X a gente tem o data, né? A parte data do dicionário. Aqui a gente tem a parte target desse dicionário e a gente também tem a target underline names, que traz
as pessoas com mais representatividade na base LFW, ou seja, as pessoas que mais aparecem no LFW. Né? E o resultado esperado para 7 pessoas mais representadas nessa base do LFW são essas aqui. Divisão da base para treino e teste. Vamos voltar lá no código e depois a gente desce. Bom, então a gente pegou aqui as pessoas mais representadas aqui. Depois a gente pegou através do shape na posição 0, a gente pegou o número de classes, né, do target names, que é 7, né? São os 7 caras, né, 7 pessoas mais representadas, como a gente viu. Cadê? Esses caras aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Né? Então a gente tá aqui, ó. A gente pode até rodar isso daqui. Deixa eu abrir aqui. Abrir aqui o shell do Anaconda, vou digitar Python. E a gente pode rodar tudo isso daqui até essa parte. Cadê? Aqui, ó. Beleza, dá um enter aqui. Olha lá, número de classes 7. Vamos ver lá o que é que a gente tem em X, por exemplo. Ver o tamanho de X. A gente pode ver X. Deixa eu ver se é assim que acessa. Aqui a gente está acessando esse primeiro cara aqui, ó. Primeiro cara da primeira linha. Eu quero ver o tamanho de uma linha, né? Quantas features tem. Acho que a gente já até fez isso em alguma aula anterior. Ó, a gente tem 1850 features, né? Lembra lá na base de dados da Iris, a gente tinha, acho que era a largura, o comprimento da pétala, largura e comprimento da sépala, e era só isso que a gente tinha de features, não eram 4 features, eu acho, 5, sei lá, pouquinho. Aqui a gente tem 1850, né, em cada linha, ou seja, em cada registro, né, em cada imagem. Para cada imagem a gente tem 1850 features, né, características. E é por isso que a gente tem que passar por um processo de PCA, que é para diminuir a dimensionalidade disso daqui, né? Então é isso. A gente executou o código até aqui. Deixa eu só ver se tem mais alguma explicação. Sim. A gente vai agora partir para essa parte aqui da divisão da base na parte de treino e na parte de teste, tá? Que é essa parte aqui do código. Cadê? Aqui, ó. Então vamos ler primeiro lá embaixo, depois a gente volta aqui. Mudei isso daqui que estava mal escrito. Divisão da base para treino e teste. A base é dividida em um conjunto de treinamento e um conjunto de teste usando o Cafold. 25% da base para o conjunto de teste, os 75% restantes para o treino. O Random State é para inicializar o gerador interno de números aleatórios. Definir Random State com um valor fixo garantirá que a mesma sequência de números aleatórios seja gerada cada vez que você executar o código. Então ele vai sempre dividir a base, né, do mesmo jeito se você passar aqui o mesmo número. Se você quiser mudar, fazer uma outra divisão diferente, você tem que mudar esse número aqui. Vou mostrar aqui um exemplo para ficar melhor. Deixa eu digitar aqui Python. Estou no terminal do Anaconda, outro terminal. Beleza?
Vou fazer aqui dois imports, NumPy, SNP e o train test split. Agora eu vou utilizar aqui, ó, o NP, utilizar aqui o NP do NumPy, né? O arrange 10.reshape 5 e 2, só para vocês verem. Olha o resultado que ele vai dar. Ele vai criar essa matriz aí com números de 0 a 9. Isso daqui vai criar uma... Deixa eu dar um list. Lógico, faltou um parêntese. Ele vai criar esse vetor aqui, né, o range. E o np arrange, passando 10 com esse reshape 5 e 2, são 5, né, linhas com 2 colunas. Esses são os dados que a gente vai utilizar. Então a gente vai fazer o seguinte. Copiei aqui. Opa, não, peraí. Estou atribuindo isso daqui, que é o resultado do np arrange 10 com reshape 5, 2, né? Definindo que a matriz vai ter 5 linhas e 2 colunas. E estou atribuindo ao x. E ao y vou atribuir essa lista aqui, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, ó, x, né? E se eu der um list no y, ele vai trazer isso daí, né? Porque o y é um range 0 a 5. Aliás, 0 a 4, né? São 5 elementos de 0 a 4. Agora a gente vai dividir a base, né, com essa linha daqui. E a gente passa o random state como 42 aqui. Aí a gente vai ter, ó, x train, x test. Então ele pegou essa matriz, né, do x que eu passei aqui e pegou uma parte para o treino, essas 3 linhas, e deixou 2 linhas aqui para o teste, né, e fez aqui com y a mesma coisa. Vamos ver o y. Opa, y é minúsculo. Y train y teste. Olha lá. Então, se eu rodar de novo essa linha aqui, ó, passando o 42, a divisão sempre vai ser igual. Sempre vai ser essa, ó. Se eu der um x-train, vai ser igualzinho, ó lá. X-train, 450167. Se eu mudar esse state, vamos botar 41. Você vai ver que vai mudar agora, ó. X-train aqui ele tava, ó, X-train 450167, quando eu rodei o random state com 42. Aqui eu mudei para 41, ele já fez uma divisão, uma mistura, né, dos dados diferente. Então o x-train já ficou diferente, ó, 896701, né? Então assim, não existe número aleatório, né, na computação. Existe uma simulação, então é uma série de cálculos, né? Então aqui, se eu passo um random state 42, ele sempre vai fazer a mesma divisão dos dados. Se eu quiser que mude isso, aí eu tenho que mudar o random state para outro número qualquer, né? Isso aqui é como se fosse esses cálculos que simulam o número aleatório, né, no computador. É como se ele precisasse de um número para iniciar esses cálculos, né, e gerar um número pseudo aleatório, né? A gente já viu isso daqui. Hiperparâmetros são parâmetros que não são aprendidos diretamente nos estimadores. No scikit-learn, eles são passados como argumentos para o construtor das classes dos estimadores. Exemplos típicos incluem C, kernel e gamma para support vector classify, alpha para laço e outros. É possível
e recomendado procurar no espaço de hiperparâmetros a melhor pontuação da validação cruzada. Qualquer parâmetro fornecido ao construir um estimador pode ser otimizado dessa forma, especificamente para encontrar os nomes e os valores atuais de todos os parâmetros para um determinado estimador. Use estimador.getParameters. Redução de dimensionalidade. A redução de dimensionalidade ela computa o principal Component Analysis, o PCA, na base de faces, de fotografias de rostos, tratado como dataset não rotulado. A extração é não supervisionada nessa redução de dimensionalidade. A redução de dimensionalidade linear usa a decomposição de valor singular dos dados para projetá-los em um espaço dimensional inferior. Os dados de entrada são centralizados, mas não redimensionados para cada feature antes de aplicar o SVD, decomposição de valor singular, Singular Value Decomposition. Ele usa a implementação LAPACK, Linear Algebra Package, do SVD completo ou de um SVD truncado randomizado pelo método Halko et al. 2009, dependendo da forma dos dados de entrada e do número de componentes a serem extraídos. A gente tem essa parte aqui do código, se você ver lá, aqui no código, são os cálculos de tempo de cada processo, que a gente utilizou o timer, já falei isso lá no início, utilizou o time, e aqui, aqui a gente está utilizando o time, pegar o tempo zero, e aqui a gente calcula e imprime o tempo que levou nesse processo aqui, que é do PCA, olha, aliás, é aqui, do PCA. Aí aqui ocorre o PCA e depois ele imprime aqui o resultado. Aqui a gente está pegando o X-Train já transformado pelo PCA, ou seja, com menos features, com a dimensão reduzida, e atribuindo aqui no X-Train PCA, é a mesma coisa aqui para o X-Test PCA. Porque aqui a gente fez o PCA, atribuiu essa variável e a gente utilizou ela para transformar o nosso X-Train, aplicando essa restrição, essa diminuição de dimensões, e a gente atribuiu essas variáveis aqui, X-Train PCA, X-Test PCA. E esse processo a gente calculou o tempo aqui, T0, e aqui a gente imprimiu o resultado desse processo, do tempo desse processo. Mesma coisa aqui, para na hora que a gente vai treinar o classificador, tempo zero, e cadê no final de tudo? Tá aqui, nesse print aqui a gente imprime o tempo que levou esse processo aqui de treinar e parametrizar aí, o parangrid, enfim. Aqui de novo a gente está usando o time para calcular o tempo desse processo aqui, que é a de prever, aplicando aí o modelo. Então por isso que eu coloquei aqui só, que vários processos a gente está calculando aí o tempo. A gente pega o tempo zero, aqui fica o processo e no final de tudo a gente calcula fazendo a diferença do tempo atual menos o tempo zero. O processo de redução de dimensionalidade PCA tenta ao mesmo tempo preservar a maior parte da variação nas imagens. A classe PCA usada com o parâmetro opcional svd_solver igual randomized, definido como randomized, é muito útil nesse caso. Como vamos eliminar a maioria dos vetores singulares, é muito mais eficiente limitar o cálculo a uma estimativa aproximada dos vetores singulares que manteremos para realmente executar a transformação. A gente está usando esse SVD Solver aqui, Aqui, quando a gente faz o PCA. Aqui, Aqui, SVD Solver Randomized. Ele é um parâmetro do PCA. Então, voltando lá embaixo.
Whitening é uma importante etapa de pré-processamento para muitos algoritmos. Ele remove ainda mais a correlação linear entre os recursos com whiten igual a true. Whiten igual a true escala os componentes principais pelos valores próprios equivalentes, de modo que as variações sejam todas uma. Troquei aqui esse parágrafo, reescrevi aqui que não estava legal não, aqui o final. Né, de modo que as variações tenham a mesma unidade. Né. Às vezes, isso é usado na análise de imagens para aprimorar as bordas de uma imagem em relação a outros recursos, a outras features. Em termos de distância euclidiana, esperamos que o clareamento, né, que é o whitening, torne as imagens da mesma classe e, portanto, compartilhe um conjunto de arestas semelhantes mais próximas umas das outras, devido ao fato de ignorar algumas diferenças como brilho, por exemplo. A linha de código, onde tem Eigenfaces, recebendo aqui o que volta aqui do pca.components, o reshape, passando n componentes, a altura, né, e a largura, projeta os dados de entrada na base ortogonal de autofaces. As linhas, aqui é para calcular o tempo, né? Aqui ele atribui a Xtrain PCA a base de treino já com as dimensões reduzidas pelo processo de PCA do passo anterior, né? Isso aqui eu já até expliquei antes. Mesma coisa aqui com Xtest PCA. E aqui no final ele imprime quanto tempo que levou esse processo aqui, que está entre o T0 e o time agora. Então é isso, ficamos por aqui. Na próxima a gente continua a analisar o código. Vamos ver a parte de treinamento e análise do modelo. Né? Novamente eu deixo aqui com vocês o link da página do Código Fluente no Facebook. Se curtirem o conteúdo, passem lá e dêem um joinha. O link da página do Código Fluente no Pinterest. Meus links de afiliados na Hostinger, DigitalOcean e One.com. Obrigado, até a próxima e bons estudos!